Olá pessoal, nesse vídeo eu vou comentar um pouco mais aí sobre as duas classes de ativos aí preferidas, né, entre os investidores, né, fundo imobiliário e ação. E vou falar um pouco sobre essas duas classes, trazer aí alguns comparativos, né, qual rende mais, né, etc. Então fique comigo no vídeo, pessoal. Iniciando aqui entre as duas classes de ativos, algumas comparações aqui. Fundos imobiliários pagam proventos aí todo mês, tá? Todos os meses aí, sem falta, eles pagam. Tá? Não é uma obrigação, tá? Porém, os fundos imobiliários aí se acostumaram, né, a pagar aí todo mês. Ou seja, você tem uma renda aí constante, todo mês aí você tem um pingado. Isso que é bem interessante em fundos imobiliários. Já as ações não tem uma regra aí, né? Eles pagam aí, algumas ações aí pagam mensalmente, trimestralmente, né? Semestralmente e anualmente. O ideal é você ter ações aí que pagam trimestralmente, já que você recebendo aí trimestralmente, você tem um fluxo maior aí para reinvestir os seus dividendos. Porém, nada impede você investir aí em ações aí que pagam semestralmente, anualmente. Outro comparativo, o fundo imobiliário tem aí uma menor volatilidade nas cotações. Já as ações têm uma maior volatilidade nas cotações, né? A gente pode ver mais a fundo aqui. O IFIX, que é o índice aí de referência, né, dos fundos imobiliários, que mostra aí uma média, né, de como essa classe performa, tá, pessoal? E aí a gente pode ver aqui nos últimos 5 anos que ela teve aqui um bom período aqui só de subida, tá? Nessa fase aqui de 2018 a quase 2020. E aí com a pandemia ela deu uma caída boa aqui, né? Caiu aqui uns 25, 30%. E aí desde então deu uma recuperada aqui, né? E aí deu uma queda, recuperou novamente, né? Subiu, desceu, né? Ou seja, ele não tem tanta volatilidade, tem aqui um sobe e desce, porém bem menor, tá? Do que as ações. A gente pode ver aqui o BOVA11, né? Que é o índice de referência aí do Ibovespa, que aí a gente já pode ver aqui várias quedas, né, mais bruscas e subidas mais bruscas, tá? A gente pode ver aqui na pandemia que valia aqui na faixa de 110 e aí caiu aqui para mais ou menos 70, né, uma queda aqui de 40 e poucos por cento, e aí desde então deu uma recuperada, né, porém queda novamente, queda e subida, né, então assim, o Ibovespa é muito mais volátil. E também podemos pegar aqui o DIV11, né, que é um índice de referência aí do IDIV, que é um índice que contempla aí as melhores ações aí que pagam dividendos, tá, bons dividendos aí. A gente pode ver também que é um índice que tem aqui uma volatilidade um pouco maior, tá, também tem suas quedas aí, porém é bem menor que o Ibovespa, já que normalmente essas empresas aqui que pagam bons dividendos, elas não são tão voláteis. A gente tem bastante empresas também aqui de setores perenes, né, do setor BEST, né, bancos, energia elétrica, né, saneamento básico, seguros, telecom, né, então o IDIV aqui, o IDIV11, ele tem aqui bastante ações que não tem tanta volatilidade, né, já que com crise ou não, você vai precisar aí de energia o resto da vida, de água tratada o resto da vida, né, seguros, banco aí, eles ganham dinheiro de qualquer forma, né, crise ou não, ou seja, o DIV11 já tem uma velocidade menor, porém é bem maior ainda do que o IFIX, tá? Que tem uma velocidade bem pequena, né? Se comparado. Porém também o IFIX ele não tem aí tanto crescimento, tá, pessoal? Você pode pegar os maiores fundos aí imobiliários, o GLG11, por exemplo. Ele tem aqui, ó, em 2013 valia aqui na faixa de 120, hoje vale na faixa de 160, ou seja, 30% de valorização, muito pouco, tá? Já um Banco do Brasil da vida aí, que é também um ativo aí mais volátil também, né? Já que ele é estatal. Mesmo assim, pode ver que ó, ele chegou a valer aqui na faixa de 10, né? E hoje vale na faixa de 43, ou seja, quase 200% de valorização, né? Então, você tem mais risco nas ações, de fato, porém, você consegue aí ter um retorno muito maior, né, no longo prazo aí. Aí eu fiz aqui alguns comparativos entre os grandes fundos imobiliários aí e algumas ações aí bem boas, tá? Peguei aqui dois ativos aqui bem interessantes para fazer aqui um cálculo, investindo todo o valor, tá, pessoal? Vou fazer aqui simulações de 100 mil reais, tá? Você investindo aí 100 mil reais de uma só vez no dia de hoje. E aí fazendo um investimento aqui de 100 mil reais no MXFR11, que é um fundo de papel aí bem famoso, tá? Entre os investidores aí. Há um dividendo anual aí de 12,33% e um valor unitário de 10,36 aqui. Esse valor aqui eu tô pegando dos valores atuais, tá, pessoal? 10,36 aqui, o valor atual, e 12,33 de dividend yield. Você teria aqui, ó, na faixa de 9.600 cotas, um valor anual aqui que ele pagou no último ano de R$ 1,28 e uma renda anual aqui de 12 mil e pouquinho, tá? E uma renda mensal de 1.000 e pouquinho. E aí fazendo o mesmo cálculo aqui para a Taesa, tá? Com o mesmo 100 mil, um dividendo atual aí de 17,5% e um preço atual aí de R$ 35. São também valores aí que eu peguei agora, tá? O valor atual aqui de 35 e dividendo de 17,50. Você garantiria uma quantidade aqui de 2.800 ações. Há um valor anual aqui por cota, por ação de R$ 6,19. Você teria aqui uma renda anual de R$ 17 mil aqui, 500. E uma renda mensal aqui de quase R$ 1.500, tá? Isso você investindo tudo de uma vez, tá, pessoal? Esses mesmos 100 mil aqui, há um dividendo aí de agora, tá? Porém, o que acontece? A gente tem aí o
Dividend Yield Cost, se você não conhece aí, é bom aí dar uma olhada, estudar mais a fundo. O que seria o Dividend Yield Cost? Seria o seu preço médio mais ou menos, tá? De quanto você investiu aí desde o período aí selecionado. Tá, vamos supor que a Taesa aqui, que você fez investimentos aqui todos os meses, tá? Dos últimos 10 anos aqui na Taesa. Você comprou aqui a 6, a 8, a 5, um bom período aqui, a 9, 10, né? E vários períodos aqui, ó, até 2020 praticamente, a empresa valia aqui na faixa de 20, tá? E vários períodos aqui, bateu aqui 8, 10, né? Por bastante período. E aí desde então, aqui desde 2020 mais ou menos, aqui a empresa deu uma crescida aqui, né? Caiu, subiu para 35, tá? E aí vamos supor aqui, pessoal, que você investindo todo mês, você teria um preço médio aqui na faixa de 20 reais. Tá? E a mesma coisa aqui com o MXRF11 aqui. Como é fundo de papel, ele não tem tanta volatilidade para cima ou para baixo, tá? Ele é bem constante, né? A gente pode ver aqui nos últimos 10 anos que ele valeu aqui 8, 7, 8, 9, 10, né? Aqui um período aqui que valeu quase 14, 15, né? Vamos supor aqui que o seu preço médio aqui no MXFR11 é de 8 reais, tá? Você investindo todo mês, tá? Nesse ativo aqui. E a mesma coisa na Taesa. O que aconteceria você investindo os mesmos 100 mil, porém aí em várias prestações, né? De R$1.000 aí, por exemplo, tá? Dos últimos 10 anos aí. Há um dividend yield anual do mesmo valor, tá? E um valor unitário de R$8, como eu mencionei aí, né, de preço médio. Você teria aqui uma renda anual de 16 mil e uma renda mensal aqui de 1.300, tá? E a mesma coisa que a Taesa, né, supondo aqui o mesmo dividend yield aqui, 17%, né? E um valor unitário de R$20 aí, né, que seria o seu preço médio aí durante esses últimos 10 anos aí, né? Veja que você teria uma quantidade de ações aqui de 5 mil, o mesmo valor anual de 6,19 e você teria uma renda anual aqui de quase R$31 mil aqui com a Taesa e quase R$2.600 aqui de renda mensal, tá? Veja só como aumenta, pessoal. Como a Taesa aqui, ó, saiu de 1.460 para quase 2.600 e também o MXFR11 aqui aumentou um pouquinho, tá? Mais ou menos uns R$300 aí. Porém também aumentou, tá? Então o dividend yield cost aí é válido para as duas frentes aí, né? Para as duas classes de ativos. Porém na ação aí você vê aí esse valor aí subir muito mais, tá? A gente pode ver aqui de 1.460 para 2.600, né? É quase aí 100%, né? De aumento, tá? Isso só no dividend yield cost, né, pessoal? Então isso aqui é um absurdo. O dividend yield cost aí é muito importante para quem investe aí pensando em dividendos, né, no futuro. E aí só para servir de exemplo aqui, eu peguei mais dois ativos aí bem interessantes, né, de fundo imobiliário e ação. O HGLG11 aí, que é um dos melhores fundos imobiliários, e o Banco do Brasil, né, que é um dos queridinhos aí dos investidores atualmente, né, investindo todo o valor aí de uma só vez, tá, hoje, né, R$100 mil, você teria aqui valores bem semelhantes, tá, para os dois, tá, uma renda anual aqui de R$10 mil mais ou menos, e uma renda mensal também de R$850. Porém, vendo o dividend yield cost, a gente vê uma grande diferença, tá, o HGLG11 aqui, a gente vê aqui que vários períodos aqui, ó, na faixa de 100, 120, tava dando 80 aqui uma época, depois só que subiu, tá, chegou a bater aqui a 220 mais ou menos, e aí caiu aqui para 150, depois você recuperou, né, ou seja, seu preço médio aí, investindo no HGLG11 aí, durante os últimos 10 anos, você teria aí um preço médio aí, vamos supor, de R$130 mais ou menos, tá? E o Banco do Brasil, mesma coisa aqui, a gente pode simular, que aqui em 2013 valia na faixa 13, aqui mais ou menos 14, né, chegou a bater 20, aí aqui uns períodos na faixa de 8, né, depois subiu novamente, e aí bateu 40, depois caiu para 20 aqui de novo, né, ou seja, a gente pode colocar aqui um preço médio, pessoal, você investindo aqui todo mês no Banco do Brasil aí, vamos supor aí R$1.000 mais ou menos aí, todo mês, tá? Você teria um preço médio de R$25, vamos supor, no Banco do Brasil. E aí, fazer a mesma conta para achar aí o DY cost desses dois ativos, supondo que o preço médio do HGLG11 é de 130 e do Banco do Brasil R$25, você já teria aí uma renda anual bem maior, tá? Para o Banco do Brasil, na faixa de 17 mil aqui para o Banco do Brasil e 12 mil para o HGLG11. E uma renda mensal aqui de 1.050 contra 1.450, ou seja, as ações aqui também ganharam novamente, com menos, né, do que a Taesa contra o MXFR11, porém ganharam mesmo assim, tá, pessoal? Pode ver mais a fundo aqui que o HGLG11 aqui, que valia 120 em 2013, hoje vale somente 160, né? Ou seja, você tem uma valorização de 30%, tá? O Banco do Brasil, mesmo período aqui, ó, que chegou a valer 14, 15 aqui em 2013, hoje vale 45, ou seja, 200% de valorização, tá, pessoal? Então, de fato, as ações aí no longo prazo, elas valorizam muito mais, né? Às vezes é o mesmo cálculo aqui para a Taesa, tá? Que bateu aqui 6 e pouco, né, 2013, né? Hoje aí tá em 35, ou seja, 350% de valorização. O MXFR11, a gente pode ver aqui, um período aqui mais barato dele aqui, ó, R$7 mais ou menos. Hoje aí você teria quase 50% de valorização, tá? Ou seja, bem menor que as ações, né? Bem menor, tá? Então, assim, você tem que ter essa noção. Os fundos imobiliários aí são bons aí, porém, as ações aí são muito melhores, tá, no longo prazo. Porém, são classes ativos aí que você consegue aí ter as duas juntas, tá? E eu sigo uma regra de proporção aqui entre fundo imobiliário contra ação. E o
Eu, no caso aqui, por exemplo, eu tenho 35 anos, né? Eu sempre tiro 15 anos, tá? Sempre tiro 15 aí, hein? Ou seja, eu teria 20% aqui de proporção em fundo imobiliário e o restante em ações. Ou seja, essa regra aqui é para quanto mais novo você for, mais você consegue se concentrar aí em ação, né? Já que você tem um período maior aí, né? De vida e tudo mais, né? Ou seja, você não precisa ter tanto fundo imobiliário, né? Você consegue ter 20, 30% aí da carteira e é mais que suficiente, tá? Deixar aí a quantidade maior possível aí em ações, tá? Ou seja, se você tiver aí 70 anos, por exemplo, teria menos 15, tá? Você teria aí 55% em fundo imobiliário e 45% em ações, tá? E essa regra aqui eu acho bem interessante, tá? Para a maioria das pessoas aí. E foi isso, pessoal. Deixa os comentários aí o que você achou do vídeo. Você investe em fundos imobiliários ou ações? E se você gostou do vídeo, deixa seu like, deixa sua inscrição no canal. E fico por aqui, abraço, até a próxima, tchau, tchau.